Êxodo capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Ó Senhor, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Então, é importante entender que na tradição cristã, bíblica, teológica, os atributos de Deus são muito importantes. E isso é em todos os aspectos, seja os comunicáveis ou incomunicáveis, mas os atributos de Deus são muito importantes. Se fosse em matéria de importância, tudo que você viu durante esses 3 dias foi muito importante. Mas nada é tão importante como os atributos de Deus. Porque, segundo Tozer, o que vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre Deus. E quando eu conheço Deus, os seus atributos, porque Ele se revela nos seus atributos, eu conheço, a minha forma de orar é diferente. A minha forma de viver é diferente. E a minha forma de comunicar os atributos de Deus em minha vida também se torna diferente. Então, a gente está falando de um assunto de suma importância para a vida de um crente. Então, possivelmente alguns já leu, já estudou sobre os atributos de Deus, mas algumas vezes não se aprofundou, que tem implicação total para a sua vida, os atributos de Deus. Na tradição reformada, afirmamos que toda a vida cristã brota da visão que temos de Deus. A forma como compreendemos seus atributos molda a maneira como oramos, confiamos, adoramos e vivemos. Jeremias 9 versos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glore-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não é a matéria teológica que nós conhecemos mais Deus do que os atributos de Deus, porque os atributos de Deus revelam o caráter de Deus. E se os atributos de Deus revelam o caráter de Deus, eu conheço mais Deus quando eu estudo cada vez mais sobre os atributos de Deus. Eu adoro de forma totalmente diferente
A formação espiritual em mim muda totalmente quando eu entendo os atributos de Deus. Os atributos de Deus são divididos em dois. Classificação dos atributos. Os atributos são atributos incomunicável e atributo comunicável. Ou seja, atributo incomunicável é o atributo que pertence só a Deus e ele não comunica com mais ninguém. E o atributo comunicável é o atributo que é de Deus em sua essência e ele comunica aos homens. Por exemplo, o diabo é onisciente? Não. Mas se você faz alguma coisa, o diabo não sabe e conta ao outro e ao outro. Mas isso não determina a onisciência, porque ele vê, ele ouve o que você faz. A onisciência é Deus, antes de chegar a palavra na sua boca, Deus já sabe toda. Quem leu aqui já o Salmo 91? Tem um texto lá que diz assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é isso? É uma armadilha, mas como é essa armadilha que o diabo faz? É pelo que você fala ou age. Aí ele faz o laço para te pegar. Por isso que algumas pessoas dizem assim: oração silenciosa é uma oração que só Deus ouve. Só quem sabe? Você e Deus. Autoexistência é um atributo incomunicável. Imutabilidade, eternidade, onipotência, onisciência e onipresença só pertence a Deus. A mais ninguém, somente a Deus. Só Deus é autoexistente. Ele não necessita de nada e de ninguém para existir. Mas nós necessitamos. Deus é imutável, mas nós mudamos o tempo todo. Mudamos a forma de pensar, de agir, de viver, crescemos, amadurecemos. Tem coisas que fazíamos e achávamos que é certa e não fazemos mais. Entende? Você muda, Deus não. Ele não sofre nenhuma variação de mudança. Deus é eterno no princípio que não tem início e nem fim. E nesse aspecto, Ele é eterno. Ele é eterno, de tal forma que não tem início e fim. Aí você pode dizer: não, e o ser humano não é eterno? É, mas o ser humano tem início e tem fim. Ou, se você pensar à luz da salvação eterna, só início, sem fim. Mas Deus não tem nem o início e nem o fim. Então, a autoexistência você pode ver em João 5,28, que diz: Deus é a fonte de sua própria existência, não depende de nada fora de si. A imutabilidade você pode ver em Malaquias 3,6 ou em Tiago 1,17. Deus não muda em seu ser, caráter e propósito, porque eu sou o Senhor e não mudo, diz o Senhor. A eternidade você pode ver em Salmos 92 ou Apocalipse 1,8, que diz assim: Deus existe fora do tempo, Ele é o eu sou, o eterno. Ou, diz assim um outro texto de eternidade, os Salmos: a eternidade, tu és Deus. Deus é onipotente, né? Ele tem a onisciência. Primeiro ali está a onisciência, e você pode ver isso em Jeremias 32,17 ou em Apocalipse 19,6, porque Deus tem o todo poder, conhece todas as coisas. E esses atributos são
especialmente de Deus. Onipotência, onisciência e onipresença. A onipresença diz que Deus está presente em todos os lugares, mas em todos os tempos. Não é só em todos os lugares. Em todos os lugares, em todos os tempos. Todos. Em 1650, estava lá. Na China, também. No Brasil, também. Em todos os lugares, em todos os períodos da história. Então, a onisciência, ela fala de uma coisa que na nossa mente não é compreensível. É assim, o Deus que está presente agora, ele não é limitado ao tempo, ele está presente em todo o tempo. Porque para ele não tem passado, presente e futuro. Ou seja, ele é atemporal. Ele não é ligado ao tempo. Eu e você somos ligados ao tempo, sabe por quê? E aí, meu irmão, que dia você nasceu? 29/10/82. Você é um menino novo, graças a Deus. 82, Valmir que diga, é novo ou não é? É novo aí. Eu também posso dizer que eu sou mais velho que tu. Você sabe se sua mãe te disse a hora que você nasceu? Não. Mas você sabe o dia que você nasceu. E o ano que você nasceu. Então, no momento da sua existência, você entrou no tempo. E no espaço. No hospital ou em casa. Né? E nesse tempo, começou a correr sobre a sua vida de forma cronológica. A tal ponto que você era um bebê, começou com um período a andar, depois a falar, a correr, a brincar, a estudar, e foi crescendo, e se tornou um homem. Então, você é presente ao tempo. Você consegue voltar ao dia do seu nascimento? Não. Porque você está presente no tempo. E ninguém aqui pode fazer um negócio desse. Se pode, a gente vai ter de mudar o assunto. Vai ter de estudar outra coisa para desmistificar a sua mente. Então, ele é onipresente dessa forma. Ele não é limitado ao tempo e nem ao espaço. Ele está em todos os lugares, a todos os momentos. Por isso que você lê na Bíblia assim: um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. É por isso que você lê isso. É para dizer que Deus é atemporal. Ele não é limitado, ou seja, ele é onipresente. Ele não é limitado ao nosso tempo. Cronos. Ele não tem esse limite de tempo. Vamos lá, um outro atributo de Deus é o atributo comunicável, a alta divisão, né, dos atributos de Deus. A segunda é comunicável. E aí nós separamos alguns, como também separamos alguns no incomunicável, porque Deus é muito mais do que tudo isso. E o primeiro é santidade, o segundo amor, justiça, misericórdia e graça, fidelidade e verdade. Então, esses atributos de Deus são revelados na palavra de Deus e têm consigo os princípios de Deus constantemente. Em Isaías 6:3, você vê Deus expressando, ou os anjos expressando a santidade de Deus. 1 Pedro 1, do 5 ao 15, você também vê a expressão da santidade e majestade de Deus. A respeito desse atributo chamado amor, em 1 João 4, do 8 ao 10, ou João 3,16, que é mais conhecido de todos,
você vê Deus expressar esse seu caráter de amor. Justiça e retidão também são expressados por Deus na sua santa palavra. E eu separei sempre 2 versículos, Salmo 89, 14 e Romanos 3, 25 ao 26. Você vê esse atributo de Deus. Justiça, misericórdia e graça, como qualquer outro. Fidelidade, você vê esse atributo, verdade, de Deus constantemente. Esses atributos comunicáveis explica que Deus comunica, que Ele é a essência do atributo ao ser humano. Mas essa ideia de santidade, na sua essência, Deus é santo, santo, santo. Nós somos santos porque nós somos santificados pelo Senhor Jesus Cristo. A etimologia da palavra santo significa separado. Mas essa visão é pequena, porque ela tem que ser acrescentada. Quem é separado para alguma coisa. É separado com um propósito, com uma finalidade. Entende? Então, é esse propósito e a finalidade do qual nós somos separados e somos santos, para a glória de Deus Pai, não para nós mesmos. A tal ponto que se eu tiver um dom espiritual, eu não posso me orgulhar do dom que eu tenho, porque é a graça de Deus em minha vida. Mas ao mesmo tempo eu sou separado para o exercício desse dom que Deus me deu. Não sei se vocês têm entendido claramente isso que eu estou falando aqui. Mas a ideia de amor, por exemplo, então santo todo mundo aqui é. Porque a imagem de santo em um pedestal, a imagem católica, não é essa imagem da doutrina ou do atributo comunicável santidade de Deus. A imagem é que Deus comunica a sua santidade de forma parcial à minha vida, que fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então eu sou santo, você é santo. Então o crente não deveria dizer, não venha posar para mim de santo, falando com outro. Sabe por quê? Porque o que Deus fez sobre alguém que você não pode tirar. E quem é santo, peca. Porque vive nesse mundo caído, onde há essa ideia de santo, porém pecador. Então, amor é um atributo comunicável de Deus, que Ele comunica com todos os seres humanos, crentes e não crentes. De tal forma que qualquer pessoa ímpia, ela pode ter expressão de amor. Eu sei que tem mãe que não ama os seus filhos. Mas a mulher pode ser uma ímpia, feiticeira, e amar os seus filhos. Essa expressão de amor aos filhos é um atributo comunicável de Deus. Há alguém que nem o conhece, nem gosta, é inimiga de Deus. Deus comunicou um atributo para o bem da humanidade, inclusive do filho daquela senhora. Então, nós precisamos entender esses atributos de Deus. Amor. Quando eu expresso amor e você expressa amor, tanto eu e você expressamos amor, não por causa de nós, mas por causa de Deus. Quando eu expresso bondade, eu não expresso bondade por causa de mim mesmo. E nem você. Você acha que você é bom? Vou te dizer, você não é bom. Você é ruim. É mau. A sua natureza é assim. Infelizmente. Quando nós falamos de justiça e retidão, que também é um atributo comunicável de Deus,
e Deus comunica esse atributo às pessoas. Você pode ver, por exemplo, um juiz que exerce a justiça de forma digna, sem a corrupção, e julga de forma honesta, ele está transmitindo um atributo comunicável de Deus. Justiça. Ah, mas ele é ímpio. Não importa. Naquele momento, ele foi um instrumento de Deus para comunicar um atributo de Deus. E é necessário que a igreja possa ver e enxergar isso. Porque enxergando assim, nós glorificamos a Deus. Nós exaltamos a Deus. E nós precisamos enxergar essas coisas, porque algumas vezes não enxergamos, e essas coisas fazem parte do atributo de Deus. Misericórdia e graça é atributo de Deus. Independente da religiosidade. Fidelidade. Eu já conheci muitos homens ímpios, grossos, que não queriam, ignorantes, saber de Deus, fiel no matrimônio, por exemplo. Você acha que isso aí não é o atributo de Deus comunicável na vida do indivíduo? Claro que é. A simplicidade de Deus. Deus é justo em seu amor, santo em sua misericórdia, imutável em sua compaixão. Isso aí, você está vendo uma unidade do caráter de Deus. E isso demonstra simplicidade, não algo composto. Simples. Deus é justo. Justo quer dizer o quê? Um atributo de Deus. Em seu amor, um outro atributo de Deus. Santo, um outro atributo de Deus. Em sua misericórdia, um outro atributo de Deus. Imutável, um outro atributo de Deus. Em sua compaixão, um outro atributo de Deus. Isso não quer dizer que ele é composto, ou seja, fracionado de atributo. Ele é simples. Todos os atributos estão nele. E expressam quem de fato ele é. Deus é justo em seu amor, santo em sua misericórdia, imutável em sua compaixão. Ele é único nesse ponto. Então isso traz simplicidade. Porque apesar de eu estudar o caráter de Deus de forma dividida, justo, amor, santo, misericordioso, expressa tudo isso, a simplicidade de um Deus único, que é triuno em um só. E isso traz consigo algo magnífico, porque o ser humano, ele é fragmentado, e nós não deveríamos ser fragmentados. Deveríamos viver a simplicidade em tudo. Um único ser expressando todas as coisas. Mas há uma fragmentação humana. Há uma má teologia que me faz entender, por exemplo, eu estou na igreja, em algumas vezes, algumas pessoas pensam assim, eu estou na igreja e eu sou santo. Eu estou fora da igreja e ali eu não sou mais santo. É como se fosse algo composto, uma fragmentação. E apesar de o ser humano ser assim, e não deveria ser, você precisa enxergar Deus na sua simplicidade. Ele é o todo. O todo. E isso é lindo, porque quando estudamos, na maioria das vezes, a doutrina dos atributos de Deus, nós esquecemos de falar, no geral, na maioria dos estudos de escola bíblica dominical, dessa doutrina da simplicidade divina, que fala sobre os atributos de Deus, mas os atributos de Deus
são coexistentes nele, não fracionados, faz parte de quem ele é. E quando nós vivemos e entendemos Deus assim, Deus é cada vez mais glorificado e exaltado. Essa doutrina, chamada de simplicidade divina, evita que vejamos um atributo como mais essencial que outro. Todos eles coexistem perfeitamente. Geralmente, quando se estuda atributo de Deus, aí alguém pergunta assim: qual é o atributo que te chamou mais atenção? Sabe por que pergunta isso? Não é para dizer que é melhor o atributo que o outro, mas dizer, você tem mais afinidade com essa característica de Deus. Mas Deus, na sua totalidade, Ele é tudo de bom dos seus caráteres expressados, que não tem fracionalidade. Ele expressa tudo de forma plena e completa. Então, em todos os atributos de Deus, ou nessa doutrina da simplicidade, faz com que eu não venha fracionar Deus, apesar de estudar o caráter de Deus de forma fracionada. Primeiro dividindo em dois, comunicáveis e incomunicáveis. Depois dividindo individualmente cada expressão do caráter de Deus que nos aproxima mais dele ou que me faz entender mais sobre ele. Veja o que Tomás de Aquino fala sobre isso. Se Deus fosse composto, ele dependeria de seus componentes. Mas sendo simples, ele é absolutamente independente. Então Tomás de Aquino fala isso, um grande pai da teologia, para que nós possamos compreender que Deus é simples, ele não é composto. Mas você pode ver também os atributos de Deus, a cruz como influenciou, ou como Deus demonstrou na cruz os seus atributos. A justiça de Deus, ela manifesta o atributo de Deus, justiça. Mas a justiça de Deus exige punição pelo pecado. Então, na cruz, o que Deus está fazendo? Ele está cumprindo a sua justiça, punindo o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele exerce a justiça punindo o pecado. E ele pune o pecado através de alguém que não tem pecado. Para que quando ele faz isso, ele demonstra o amor dele, provendo o sacrifício para nós, no nosso lugar. A fidelidade de Deus cumpre as suas promessas na cruz. A misericórdia de Deus salva o pecador. E tudo isso Deus faz na cruz, que liga diretamente a quem Ele é. Os atributos de Deus. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é um Deus de amor e é um Deus de misericórdia. Então, quando nós olhamos a cruz de Cristo, nós precisamos olhar quem Deus é. E lembrar-se do que Deus fez e faz. Como Ele age de forma tão profunda em nossas vidas através da cruz. Deus exerceu a sua justiça, que era sobre mim, exerceu em Jesus. Deus exerceu o seu amor, providenciando para mim um outro para se sacrificar no meu lugar. Deus demonstrou a sua fidelidade, cumprindo as suas promessas, e Deus demonstra a sua misericórdia. Sabe, irmãos, quando nós olhamos e vemos isso, eu quero te falar que com isso, que toda a história de Deus que converge na cruz, vai falar sobre quem Deus é, os atributos de Deus.
Por isso a doutrina, atributos de Deus, podemos dizer que ela é uma das principais ou a principal. Porque quem é Deus mostra exatamente o Deus Todo-Poderoso que se revela, que se revelou, que nos salva e nos salvou de uma forma tão tremenda que eu preciso conhecer os atributos, porque isso vai determinar a minha forma de orar, de viver, de me relacionar com os outros e até mesmo com o Deus Todo-Poderoso. Então, algumas implicações pastorais em relação a esse estudo dos atributos de Deus. A primeira, adoração reverente, o conhecimento de Deus leva a um temor e admiração. A confiança nas provações, Ele é imutável, fiel e soberano. Então, quando nós temos uma reverência, isso nos leva a temer, a admirar a Deus. Mas quando estamos em provações e lembramos quem Deus é, Ele é imutável, Ele é fiel e Ele é soberano. E é tão lindo. Eu estou numa luta, ou você viver numa luta e dizer, olha, Deus é imutável. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será para sempre. Ou seja, tem todo o poder. Em meio à provação, você vê, Deus é fiel, e apesar da sua infidelidade, Ele vai se manifestar com fidelidade. E isso traz alívio à minha dor e minha luta. Deus é soberano. Eu tenho de entender que o que eu estou vivendo e passando, que é ruim, que é uma provação, pode ser mudada a qualquer momento. Porque o Deus que é soberano dirige a minha história. E Ele permitiu que eu passasse por esse momento. E Ele deseja me ensinar algo. Então eu começo a olhar para Deus de uma outra forma. Em vez de murmurar e reclamar com Deus, a minha conduta sofre uma transformação ética. E eu entendo que eu sou chamado para refletir os atributos de Deus comunicáveis, sempre, dioturnamente, a qualquer momento, em qualquer lugar. E isso faz com que eu tenha uma humildade teológica, entendendo quem eu sou e quem Deus é. Sabe quem você é? Nada. Sabe o que você merece? Nada. Mas quando você conhece os atributos de Deus, você vê que não é pelo seu merecimento, mas é pelo que Ele é. Ele vai expressar a sua fidelidade, imutabilidade e a sua soberania. E isso nos faz glorificá-lo. Isso nos faz exaltá-lo. Isso faz com que eu e você possamos bem dizer, exaltar, glorificar esse Deus vivo, presente e real. Sabe, irmãos, você precisa estudar mais sobre isso. Atributos de Deus. Porque isso implica em tudo sobre você. E em tudo sobre o seu conhecimento de Deus. Então, vou deixar algumas sugestões aqui de estudos que vai te ajudar a melhorar mais. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vai uma sugestão sobre estudar mais sobre os atributos de Deus. E a primeira sugestão é: você podia ler o livro da Instituta, o livro 1, porque o livro primeiro vai falar sobre os atributos de Deus. E Calvino, quando fez as Institutas, ele começou pela base, que é conhecer Deus. Então, as Institutas, no seu livro primeiro, e aqui eu só estou pedindo para você ler um livro, né? Você aprende muito e de forma sistemática e profunda sobre os atributos de Deus. Um outro estudo interessante é
Até na estante alguém me perguntou, eu queria algum nome de alguém que falasse sobre os dons espirituais. Mas esse livro aqui fala sobre os atributos de Deus. Mas ele tem vários livros, a W. Tozer, que fala sobre os dons espirituais em uma perspectiva reformada. E um outro livro que você deveria estudar para aprofundar qualquer sistemática teológica, você lê o capítulo Atributos de Deus. Basicamente, os atributos de Deus é um assunto assim bem parcial, sem muitas controvérsias. Talvez não tenha uma profundidade de vida, por exemplo, que não fala sobre a simplicidade de Deus, essa doutrina, porque deixa uma ideia melhor, porque alguns estudos sobre os atributos de Deus dão uma ideia composta, entende? E é por isso que é bem melhor também usar um material reformado. Todo ser humano tem a imago Dei, que é um outro tema teológico, ou reflete a imagem de Deus. Os crentes refletem de forma melhor, isso o apóstolo Paulo vai falar, mas qualquer ímpio, ele é a imagem de Deus. Então, o reflexo de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, estão neles, sabe? Porque eles são imagem de Deus. São doutrinas linkadas, mas não são as mesmas.